Dando aqui início à nossa formação e começando aqui como ponto de partida da página principal, portanto, temos aqui a página pública, é um ecrã, portanto, que é público, não necessitam de qualquer tipo de login para aceder a esta informação, portanto, é o ecrã que vão passar sempre antes de efetuarem login pela Joule. Portanto, este ecrã o que é que nos dá? Dá-nos aqui uma indicação de uma secção de notícias orientadas aqui aos portos Portugal, em secção dos templates, portanto, templates de apoio ao carregamento de informação na Joule, está mais orientado aqui para a parte dos agentes de navegação, e, portanto, quem cria a parte dos documentos. Temos aqui guias e de manuais, guias de integração com a Joule e alguns pequenos manuais orientados a determinados processos. E aqui, por fim, uma secção de documentos, portanto, decretos-leis que estão aqui disponíveis para consulta. Portanto, isto é informação pública, a qualquer momento podem aceder e consultar a informação sem qualquer problema. Passando agora para a parte do login, portanto, login podem clicar aqui neste canto superior direito, login, e a aplicação irá redirecionar-vos para o ecrã de login. A partir daqui, sim, terão que ter um utilizador criado na Joule, um processo de autenticação já definido e que vos vai permitir então acederem à Joule. Antes de fazermos logins, falar aqui só de um ponto que é relacionado com o login da Joule. Portanto, a Joule é uma plataforma única a nível nacional e o objetivo é que vocês também, em termos de login, e eu estou aqui neste caso a referir-me àqueles utilizadores que operam com mais do que uma entidade, utilizadores que operem em mais do que um porto, portanto, que façam, por exemplo, trabalho simultâneo em Lisboa, em Sines, em Setúbal ou noutro porto, com o mesmo login consigam, em simultâneo, trabalhar nas várias escalas. Okay? Portanto, o objetivo da Joule é não terem mais do que um login para conseguirem fazer o mesmo trabalho. O vosso login vai estar associado a vários portos e pode estar associado a várias empresas. E por esse motivo não precisam de andar a saltar de login para consultar as várias escalas e para consultar os vários processos que têm para trabalhar. O login está orientado já agora ao vosso endereço de e-mail institucional, aquele que foi fornecido à APL para configuração ou para parametrização do utilizador na Joule. Portanto, vamos fazer aqui login. A partir do momento que fazem login, a aplicação vai-vos redirecionar para um ecrã designado de dashboard. Portanto, que é este ecrã que nós vemos aqui, que nos vai dar aqui umas imagens, umas simbologias dos navios. E que informação é que nós podemos encontrar aqui neste dashboard? De que forma é que ela é organizada? Primeiro, está dividida como se fossem 3 secções. Esta primeira barra no topo, ok? Temos esta parte central e temos aqui a outra barra no fundo, ok? Portanto, o que é que isto significa? Significa que nesta primeira barra aqui no topo, portanto, em que o scroll está sempre posicionado da direita para a esquerda, ok? Vai-vos dar uma indicação dos navios anunciados para entrar, que são estas imagens destes navios que não têm o fundo preenchido, como neste caso em azul. Portanto, estas que estão sem preenchimento são previsões de entrada, e inclusive por baixo do navio tem uma informação do ETA, portanto é uma previsão de entrada no porto. A partir do momento que os navios entram no porto, portanto a partir do momento que é feito um ponto de relato que confirma a entrada do navio na área portuária, ele passa para esta zona aqui que é no entrou em porto, ok? Que ficam aqui representados. Quando for feito um ponto de relato e o navio vai atracar, vai fundear, então ele passa para a zona central associada ao respectivo porto. Portanto, como eu referi, Joule é uma plataforma única a nível nacional, permite-vos ter associado ao vosso perfil do utilizador mais do que um porto e, neste caso, com o meu perfil do utilizador, eu consigo em simultâneo ver escalas de Faro, de Sines, de Lisboa, de Setúbal, de Portimão. Portanto, são os portos que eu tenho neste momento configurado para o meu perfil do utilizador. Portanto, eu em simultâneo consigo então consultar a informação de todas as escalas, de vários portos. Portanto, então, como eu estava a referir, a partir do momento que o navio faz a parte da atracação, passa para a zona central para o respectivo porto. Quando o navio sair do porto, passa aqui para a zona do fundo. E esta zona aqui do fundo são os navios que já saíram e que está orientada ou está agrupada da esquerda para a direita. Isto é, o navio que está mais à esquerda foi o último navio a sair, o que está mais à direita foi a primeira escala que saiu, ok? Já aqui na parte superior, aqui a ordem é inversa. Como eu expliquei, o scroll está posicionado da direita para a esquerda e o navio que está mais à direita será o próximo navio anunciado para entrar. O que está mais à esquerda será o primeiro navio anunciado, o último navio anunciado para entrar. Isto ordenado pela data-hora, previsão de entrada em porto, pela data-hora do ETA.
Relativamente ainda aqui ao dashboard, estas imagens que estão associadas a esta iconografia, esta simbologia de navios, que está associada a cada escala, não é aleatória. Portanto, isto é mesmo para classificar, ou para dar uma imagem de forma rápida e fácil, conseguirem perceber de que tipo de escala é que estão a trabalhar, ou que tipo de escala é que se encontra, que foi indicada naquele navio. Por exemplo, nós temos esta imagem aqui, que é um navio, um porta-contentores. Esta imagem aqui é um navio rebocador. Portanto, esta imagem aqui significa que o navio é um cruzeiro. Portanto, a simbologia vai classificar o tipo de navio que está associado à escala. Para quê? Para facilmente vocês conseguirem olhar e perceberem então de que tipo de escala é que se trata e que está associada àquela escala. Portanto, é uma forma rápida e intuitiva que vocês têm para conseguir perceber então aqui o tipo de navio associado. Ainda relacionado com o dashboard, portanto, temos aqui esta simbologia, esta iconografia, que vai-vos dar uma indicação, neste caso aqui, que o navio transporta mercadorias perigosas. Portanto, é alguma simbologia que foi definida com todos os portos a nível nacional, que dá alguma indicação antes de acederem à escala, como algo relevante, neste caso aqui, que o navio vai transportar mercadoria perigosa. Portanto, como esta, foram definidas outras simbologias, como por exemplo, necessidade do navio realizar manobras com luz do dia. Portanto, é outras iconografias que vão aparecer aqui sobre a escala. Para acederem à escala, que é este caso aqui, este caso concreto. Para acederem à escala, basta clicar em cima do nome do navio, ok? E a aplicação automaticamente vai-vos redirecionar para o ecrã do resumo de escala, que nós já vamos ver a seguir. Portanto, neste caso aqui, eu vou aceder aqui pelo menu, gestão de escalas de navio, gestão de escalas, e vou procurar uma escala em específica para vocês verificarem. Ok, vou escolher aqui esta escala. Vamos trabalhar aqui sobre esta escala do navio ROAS. E, portanto, a partir do momento que vocês clicam em cima da escala, seja aqui pelo menu gestão de escalas de navio, gestão de escalas, ou pelo dashboard, é exatamente igual, vão ser redirecionados para este ecrã. Portanto, este ecrã de resumo de escala, o que é que vos vai dar? Vai-vos dar um contexto, em primeiro, nesta barra lateral, sobre a escala que estão a trabalhar. Portanto, dá-vos aqui uma indicação do tipo de navio, do nome do IMO, da bandeira, de qual é a agência de navegação, qual é o porto de escala, onde foi criada a escala, e uma vez mais, porque associado ao vosso perfil do utilizador, podem ter mais do que um porto, e então vocês vão ter aqui uma indicação da escala, de que porto é que é referente. Tem o número da escala e depois tem um conjunto de dados orientados à escala e ao navio, que estão sempre visíveis. Portanto, esta barra, independentemente do documento que estiverem a consultar, do documento que estiverem a trabalhar, está sempre disponível para consulta. Portanto, nunca vão perder o contexto de onde estão. Aqui nesta parte central, portanto, ao nível do resumo de escala, portanto, vai-vos dar uma indicação de todas as secções de documentos ou documentos criados até o momento. Portanto, e a informação é organizada do seguinte modo. Em primeiro, temos este card, que é referente aos dados gerais da escala, ok? Portanto, é o documento que é o ponto de partida, é uma nova filosofia de documentos que, na realidade, agrega a informação de 4 documentos. Aviso de chegada, aviso de saída, autorizações de entrada e autorizações de saída. Portanto, o conjunto desses 4 documentos está posicionado sobre este documento. Abaixo temos a secção das manobras. Mais abaixo, a secção de serviço, portanto, todos os serviços solicitados até o momento para esta escala. E depois, no fundo, temos a secção da parte de pessoas, portanto, as listas de passageiros, tripulantes e clandestinos, a secção de faturação, os atos declarativos referentes à escala, os atos declarativos referentes à mercadoria, portanto, quando estamos a falar manifesto, declaração geral de carga, é sobre esta secção que vão ser criados os documentos. Portanto, aqui ao nível do resumo de escala, nós conseguimos ter uma visão geral do que é que já foi realizado até o momento, bem como o estado em que se encontra cada documento. Isto é, atrás do card de cada documento, como temos aqui a declaração ISPS, os Ship Stores e a declaração marítima de saúde, temos uma simbologia associada. Portanto, este símbolo aqui tem uma símbolo azul, este é um cinzento e este é um verde. Significa que foi definida simbologias transversais para toda a AJUL, portanto, isto não vou só explicar aqui referente aos atos declarativos. Vai servir para as manobras, vai servir para o processo de mercadorias, vai servir para tudo. Em que sempre que verificarem que o documento se encontra com um símbolo cinzento com 3 pontinhos, significa que o documento está em elaboração
ou ainda não foi criado. Portanto, neste caso aqui, a declaração, a Ship Stores, o agente já criou, mas ainda está a trabalhar nela, ok? Só quando for submetido para despacho é que o documento fica com esta simbologia azul. Portanto, significa que o documento foi criado, foi submetido para despacho e está neste momento a aguardar aprovação por parte do responsável do documento para o autorizar. Neste caso aqui da parte da declaração ISPS, portanto, da parte do ISPS do Porto, vai ter que aceder ao documento e o despachar. Pronto, significa que o documento então está a aguardar aprovação. A partir do momento que fica aceito, fica com a simbologia verde. Se for recusado, fica com uma simbologia vermelha. E se for aceito com restrições, fica com uma simbologia amarela. Portanto, estas simbologias que vocês verificam por todos os documentos, por aqui pelo resumo de escala, é para classificar o estado em que se encontra o documento. Portanto, e não necessitam de aceder ao documento para perceber em que estado se encontra. Este é o objetivo aqui da JOL. Portanto, falando agora especificamente e orientando aqui a formação à parte das empresas de reboques e de amarração, que está mais ligada aqui à parte das manobras e depois à parte do serviço de avanças, mas vamos começar aqui pelo processo das manobras para explicar como é que é feito o funcionamento. Pronto, relativamente à parte das manobras, ao nível do resumo de escala, portanto, como eu expliquei, este card corresponde a uma manobra que é uma manobra do tipo entrar, que tem aqui a data, hora do pedido e à frente tem as simbologias de todas as entidades possíveis, ou grupos de entidades possíveis, que podem intervir na manobra. Atenção, não significa que vão intervir sempre. Há situações de manobras, numa manobra de entrar para fundeador, que não tem serviço de amarração, significa que o símbolo da amarração vai estar aqui, tal e qual como está aqui, mas vai ficar com esta simbologia cinzenta com 3 pontinhos. Significa que o documento não irá ser respondido, ok? Mas, contudo, aqui, ao nível do card das manobras, apresenta sempre o conjunto de todas as entidades que podem ser configuradas e podem dar respostas sobre as manobras, mas não significam que o façam. Para acederem aos dados da manobra, para consultarem, para responderem, para depois realizarem o registro, é muito simples. Basta clicar em cima do card, em qualquer parte, ok? E a aplicação vai-vos redirecionar para um ecrã que é os dados gerais da manobra. Pronto, há aqui um conceito novo em termos de documentos da JUL, e eu vou dar este como exemplo, mas este vai servir para muitos outros processos, mas vai estar orientado àquele trabalho que vocês fazem. Em termos de JUP2, o que é que acontece? Há um documento para o pedido de manobra, depois são gerados vários documentos para respostas da pilotagem, respostas dos terminais, respostas das empresas de reboques e de amarração. Depois é feita a marcação de manobra e no final cada entidade faz o seu registro, portanto o registro associado à execução daquele serviço. E o que é que acontece em termos de JUP2 é que são vários documentos, portanto vocês não conseguem de uma forma prática e fácil consultar todos os documentos ou todo o histórico de manobras ou de documentos associados àquela manobra. Têm que sair de um documento, entrar no outro, consultar o documento e depois, se quiserem ir a outro documento, voltar a sair e entrar no outro respectivo. Aqui, em termos de JUL, em termos de processo de manobras, todos os documentos relacionados com as manobras, pedido, respostas, marcação e registros, estão sempre posicionados sobre o pedido base, isto é, sobre o documento que o agente solicita. Vocês vão conseguir consultar toda esta informação num único documento, sem necessitarem de ter que andar a saltar de documento para documento. Ok? Mas já vamos ver mais à frente, com base nas respostas que formos dando, nos registros, na marcação de manobra, vão ver todas estas fases, como é que vocês podem consultar então essa informação. Relativamente aqui à apresentação dos dados da manobra, como é que a informação é apresentada? Primeiro, sobre os dados gerais da manobra, a informação é apresentada em formato de cards ou cartões. Como estão a ver, temos aqui um card com os dados da entrada, da manobra de entrar, que nos dá a indicação da data, hora do pedido. Temos aqui informação dos calados. Temos aqui um card com a informação do terminal de origem, portanto, sabemos que nesta manobra de entrar, solicitada para esta data-hora, por parte do agente de navegação, o terminal de origem, portanto, é Belém, ok? E o terminal de destino será aqui o Multipurpose Lisboa, portanto, significa que o piloto vai embarcar em Belém e o navio vai depois atracar aqui no terminal de Multipurpose Lisboa. Temos aqui um card com a entidade responsável pelo serviço da pilotagem, ok? Aqui a empresa responsável
pelo serviço de reboques, portanto, aquela que o agente indicou como será responsável pelo serviço de reboques, e temos depois aqui o cara responsável pelo serviço da empresa de amarração. Significa que esta manobra, ok, de entrar, vai ter este conjunto de intervenientes que vão intervir na manobra. A diferença agora na JUP 2, da JUP 2 para a JUL, é que vocês, empresas de reboques e de amarração, que não eram obrigadas a responder ao processo de manobras, agora vão ser. Portanto, sem o vosso parecer sobre o processo de reboques e de amarração, a pilotagem não irá conseguir fazer a marcação de manobra. Obrigatoriamente, tem que haver sempre o vosso parecer sobre a resposta ao pedido de manobra que é feito, no caso de terem que intervir. Isto, uma vez mais, vocês não vão intervir em todas as manobras, só naquelas em que forem chamadas. E para isso também vão ser notificados. E depois da manobra ser realizada, fazerem o vosso registro da execução, dizerem que rebocadores foram usados, em que período foram usados, no caso da amarração, quantas pessoas foram usadas, quais as datas, horas de início e de fim de serviço. Portanto, o objetivo é vocês responderem antes da marcação de manobra, obrigatoriamente, e depois da marcação, e depois de ser feito o serviço, registarem então esse serviço, ok? Para ficar aqui disponível para consulta, não só para a vossa consulta, mas também da parte da autoridade portuária, assim como o agente de navegação. Pronto, eu agora vou trocar aqui o perfil de visualização, vou entrar com o perfil da autoridade portuária, para dar a resposta como autoridade portuária, e depois vou entrar com cada um dos intervenientes da parte do reboques e da amarração para vocês verem como é que então dão a vossa resposta e como é que a aplicação vos também vos está a notificar para vocês darem o vosso parecer então sobre a manobra. Portanto, eu vou trocar aqui o perfil de visualização. Um utilizador aqui do Porto de Lisboa, para então dar aqui como já a resposta então da parte da disponibilidade, será dado pela parte da coordenação. O processo que vocês vão ver agora em termos de resposta é exatamente igual para vocês, só que não vão responder a AP, vão responder sim reboques e vão responder amarração, mas o processo é exatamente igual. Portanto, acedendo aqui à manobra, tenho aqui a resposta da autoridade portuária. Eu vou simular aqui a resposta por parte da autoridade portuária, para vocês verem também como é que se vai refletir do vosso lado, como é que vocês podem consultar esta informação. Portanto, vou colocar aqui como aceite, vou indicar aqui a parte dos cabeços, ok, na parte do destino, ok, e vou gravar. Portanto, a partir deste momento, sobre o pedido base que foi feito pelo agente de navegação, portanto, uma manobra de entrar para este local, eu já sei que a autoridade portuária já deu o seu parecer como aceite, portanto, simbologia verde, e cá está. Atribuiu a data-hora de disponibilidade. Ok? Portanto, será esta a data-hora para a disponibilidade. Não é esta a data-hora da marcação da manobra. Essa é uma data-hora que vem posteriormente, que será dada com base pelo Departamento de Pilotagem quando é feita a efetivação de todos estes serviços que estão aqui na manobra. É feita a marcação e é atribuída a data-hora. Contudo, a autoridade portuária já preveu aqui então a sua data-hora de disponibilidade. Eu agora vou entrar com o utilizador então da empresa de reboques para dar o parecer e verificar também, eu enquanto empresa de reboques, o que é que eu consigo consultar na JUL, o que é que ela me vai disponibilizar. Ok, no caso daquelas empresas de reboques que operam já noutros portos, portanto, que estão hoje em produção com a JUL, portanto, já sabem como é que as coisas funcionam. Selecionar aqui a Portax. Okay, vou trocar aqui para um perfil de visualização. Pronto, eu vou impersonalizar agora um utilizador de uma empresa de reboques. E, independentemente da empresa, o funcionamento é exatamente igual para todos, ok? Portanto, em termos de dashboard, vocês conseguem consultar a informação do dashboard exatamente igual. A diferença é que, neste caso aqui, só tem acesso ao Porto de Lisboa, ok? Se tivesse acesso a mais que um porto, aparecia aqui no dashboard. E aqui na barra lateral, vai-vos dar uma indicação das tarefas e das notificações. Portanto, tarefas significa que a aplicação está-vos a chamar para um processo de resposta a uma manobra porque alguém indicou a vossa empresa e é necessária a vossa resposta.
ou então de notificações, porque a aplicação está-vos a alertar que uma marcação de manobra foi marcada, a marcação de manobra foi alterada, que é para vocês terem conhecimento. Atualmente, em termos de Joule, agora neste ambiente de qualidade, as notificações para vocês, empresa de reboques e mesmo empresa de amarração, estão orientadas apenas para notificações via aplicação, via Joule. Mas podemos parametrizar para que recebam, por exemplo, uma notificação no telemóvel, num grupo de contactos ou num e-mail, para vocês darem o vosso parecer sobre a manobra, ok? Portanto, é possível, além desta notificação via aplicação, ser parametrizado também para receberem no vosso telemóvel ou no vosso e-mail. Porque às vezes podem não estar na Joule, foi criada uma manobra e, portanto, vocês precisam dar a resposta, porque agora é obrigatório, então, para serem notificados, a aplicação envia-vos uma SMS a indicar a escala, a manobra onde vocês devem dar a resposta, acedem à Joule, dão a vossa resposta, pronto, e a partir dali fica a vossa resposta dada. Portanto, é uma forma também rápida para vocês serem notificados. Relativamente aqui ao acesso às tarefas de notificações, podem-se consultar por aqui, ok? Por esta barra lateral, ou por estas duas opções em cima. Aqui verificam as notificações e aqui verificam as tarefas. E como estão a ver aqui, têm para a escala 151, que é esta escala que estamos aqui a trabalhar, portanto aqui está, escala 151. A aplicação enviou-vos uma tarefa, a partir do momento que o agente submeteu o pedido de manobra para despacho, tem aqui responder à requisição de reboques do pedido de manobra entrar para o dia 10 às 8 horas no navio ROAS. Portanto, a aplicação já vos está a dar uma indicação que, ok, é preciso a vossa resposta sobre esta manobra. Ok? Portanto, vocês podem clicar, a aplicação redireciona-vos para a escala ou para a manobra em causa, neste caso para a manobra, e enquanto empresa de reboques, o que é que eu consigo verificar? Tudo aquilo que foi pedido até o momento, portanto, para quando é que foi pedido, já consigo inclusive ver aqui a resposta da autoridade portuária, ok? Consigo ver a origem, portanto, onde é que irá o piloto embarcar, o destino e os intervenientes da manobra, inclusive eu enquanto responsável aqui pela parte de reboques. Portanto, o que é que eu necessito fazer agora? Aceder aqui ao menu e responder. Ao responder, é aberta uma sidebar lateral, tal e qual como a autoridade portuária. Continuam a consultar o pedido inicial feito aqui nesta barra lateral, na parte central, e aqui na barra lateral vão dar o vosso parecer. Portanto, vão indicar a resposta, se aceitam com restrições ou recusam, ok? A realização da manobra com base nestas indicações e atribuem depois aqui a informação dos reboques. Os reboques estão aqui, podem ainda não estar configurados para o Porto de Lisboa, mas vão estar aqui os tipos de reboques que serão usados por vocês. Portanto, e aqui indicam o tipo, não o reboque. O reboque indicam depois no registro. Depois da manobra ser feita, é lá que indicam o reboque em si. Aqui indicam Diogo, apenas mas tipos. eu acho que isso está tudo parametrizado já bem, que eu Já estive a está? verificar há bocado. Ok, pronto, então está ótimo. Pronto, então tem aqui os tipos de reboques que são usados aqui para o Porto de Lisboa. Apenas precisam de selecionar. Explica só que só se vê os primeiros 10, não é? Tem que ir pesquisando. Exatamente. Ok. Portanto, o que a Ana estava-me a alertar e bem é que quando abrem estes campos do género de uma lookup, de pesquisa, a aplicação só vos devolve 10 resultados. Significa que se quiserem ver os restantes, podem escrever e a aplicação vai-vos listando com base na vossa pesquisa. Ok? Portanto, podem procurar por um código, por uma descrição e a aplicação vai-vos dando os resultados com base na pesquisa que vocês estão a atribuir. Ok? Portanto, eu estou a selecionar aqui, portanto, como estão a ver, aparecem aqui outras opções. Eu vou selecionar aqui um de 30 e aqui à frente indico a quantidade, ok? Posso deixar uma observação, no caso de querer completar a minha resposta ou até anexar um documento, se for o caso. Estando tudo da vossa parte devidamente preenchido, clicam em gravar. A partir deste momento, o que é que vai acontecer? Associado a este pedido de manobra, vai ficar registada a resposta dos reboques. Aqui está. A Portugs então já respondeu com o aceite, ok? Se quiserem alterar a vossa resposta, imaginemos que vocês deram e enganaram-se, querem alterar alguma coisa, acedem novamente aqui ao menu e fazem editar a resposta. Editam os reboques, a aplicação volta-vos a devolver os dados que vocês preencheram, podem inclusive anular o documento, se quiserem, ou então retificar a informação, olha, afinal não eram 2 deste tipo, afinal são 2 do mesmo tipo, ok? Preenchem e gravam e automaticamente a informação é refletida aqui
no card. Para as empresas de amarração, é exatamente igual. Portanto, eu vou trocar agora aqui o perfil de visualização para a empresa de amarração. Selecionar aqui a empresa e o utilizador. Peço desculpa estar a interromper, e também a questão é rápida, e acho que até já foi tocada esta questão. Nós devemos ser notificados via SMS e e-mail sempre que haja a marcação efetiva da manobra, certo? Isso depois é uma decisão entre vossa e o Porto, porque a JUL permite vocês serem notificados de qualquer uma das formas, tanto para a realização da resposta, porque é obrigatória, como depois na altura quando a manobra for marcada. Podem ser notificados nas duas situações. Ok, isso resolvemos posteriormente então, não é? Exatamente, sim. Isso depois podemos falar no final da formação e definirmos o que é que vocês pretendem e parametrizar-se nesses modos. Okay. Eu continuo com dificuldades nos acessos pelo Google Chrome e tudo mais, mas já estou a tentar resolver também internamente para ver se está tudo com os updates em dia. Ok. Depois se tiver alguma questão, depois também volto a falar consigo ou com a Isabel. Ok. Obrigado. Peço desculpa. Nada. Pronto, já agora, já que o senhor tocou aqui num ponto que é em termos de uso de browsers para trabalhar com a aplicação. Evitem usar o Internet Explorer, portanto, porquê? Porque o Internet Explorer é um browser que está desatualizado, está em vias de acabar, portanto a aplicação Azul não está em muitos dos processos orientada a funcionar no Internet Explorer. O que eu recomendo usarem sempre, Google Chrome, Mozilla Firefox, portanto são browsers que funcionam em qualquer ambiente, seja Windows, seja Mac, seja futuramente na questão da Android e iOS, portanto não vão ter problemas em trabalhar na Joule em qualquer dispositivo. Portanto, Google Chrome ou Mozilla Firefox. O browser que eu falei na passada semana, na última sessão, é o Microsoft, é o Internet Explorer, mas o Edge. Ok, muito bem. Ou seja, não sei se esse está enquadrado também no... Também deveria estar, portanto pode haver alguma situação, mas eu depois posso verificar melhor isso, o que é que está a acontecer. Na altura até não referi esta parte, porque efetivamente o Internet Explorer já está para os lados do abandono. Mas nós temos trabalhado sempre com o Edge e trabalhamos com a Joule desde que ela começou a operar, nomeadamente em Sines e Setúbal. Trabalhamos com a Joule sempre no Edge, mas com aquela configuração que eu lhe disse na última sessão. Ou seja, não desaparece a barra de tarefas e das notificações, a montante aparece-nos por baixo. Certo. Ok. No final podemos ver essa situação mais em particular. Tá bom. Pronto. Eu neste caso fiz então aqui a troca do perfil de visualização para um utilizador da empresa de amarração. Em termos de consulta da informação é exatamente igual em termos de dashboard. Em termos de tarefas e notificações, nos mesmos moldes. Claro que aqui notificações e tarefas orientadas para a empresa de amarração. E neste caso em concreto, uma vez mais, a empresa de amarração recebeu aqui ontem até uma tarefa, às 18h42, para responder à requisição de amarração do pedido de manobra de entrar para o dia 10, às 8 horas, no navio Roas. Portanto, aqui a lógica acaba por ser sempre a mesma. Clicar em cima da tarefa, a aplicação vai redirecionar o utilizador para dentro da manobra em si, ok? Portanto, acedem à manobra. O que é que conseguem verificar? Conseguem consultar tudo aquilo que já foi pedido até o momento, o que é que já foi respondido, a resposta da autoridade portuária, tem inclusive aqui a resposta dos reboques e eu, enquanto empresa de amarração, vou atribuir então a minha resposta. E a lógica é a mesma. Aceder aqui ao menu, responder amarração, vou atribuir obrigatoriamente a resposta, se aceito com restrições ou se vou recusar, neste caso, e obrigatoriamente tenho que indicar o número de homens da amarração, ok? E é facultativo, não é obrigatório. Já agora, os campos facultativos e obrigatórios a diferença podem ver visualmente. Os campos que são obrigatórios têm uma linha mais acentuada em torno do campo, como este campo aqui. O campo de preenchimento facultativo não tem essa linha tão acentuada, ok? Portanto, neste caso aqui, este número de lanchas da amarração é facultativo. Contudo, se não preencherem um campo obrigatório, a aplicação assinala com uma linha a vermelho. Portanto, dar-vos uma indicação é obrigatório, portanto, têm que preencher aqui informação para conseguirem prosseguir.
Tem um campo de observações, uma vez mais, para deixar alguma indicação e informação dos anexos, se quiserem anexar. Estando tudo devidamente preenchido, gravam. Automaticamente é assumido no card da resposta da amarração a respectiva resposta, neste caso como aceite. Se quiserem editar, a lógica é a mesma. Aceder aqui à resposta da amarração, podem alterar os dados, por exemplo, aqui não eram 6, eram 8, e gravam outra vez, portanto, e os dados vão sendo atualizados. Aqui está, 8. Portanto, em termos de respostas, daquilo que vocês têm que dar antes de realizar a marcação de manobra, são estes os procedimentos. Como estão a ver, acho que acaba por ser bastante simples. Eu vou agora simular aqui a realização da resposta da pilotagem, a marcação de manobra, e para verificarmos depois da manobra ser marcada, como é que fazem os registros. Já agora, ao nível do resumo de escala, portanto, aquela lista de documentos que estão criadas até o momento, a aplicação vai-vos dando a simbologia das respostas que foram dadas até o momento. Como estão a ver, a amarração já deu, os reboques já deram, a amarração, a autoridade portuária também, portanto, vai ficando aqui, sem acederem à manobra, conseguem ter aqui uma percepção do estado que cada entidade já deu à sua resposta. Pronto, eu vou aceder agora, vou responder à parte da pilotagem, ok? Portanto, vou atribuir o piloto e vamos de seguida marcar a manobra. Portanto, isto aqui já é a parte de procedimentos da autoridade portuária. Selecionar um piloto. Portanto, o que é que vai acontecer? Automaticamente, no card da pilotagem, vai ficar aqui a resposta da pilotagem, ok? E fica aqui o piloto já atribuído. E agora vamos fazer a marcação de manobra. Portanto, vou manter a mesma hora e vou gravar a marcação. Pronto, no vosso caso, empresas de reboques e de amarração, eu vou voltar atrás, portanto, irão depois então ser notificados sobre a marcação de manobra já foi feita, ok? E ao acederem aqui à marcação de manobra, ou no resumo de escala, primeiro já conseguem ver marcação de manobra prevista, portanto, já há uma indicação que ela já foi marcada, ok? Ao acederem, o que é que conseguem ver? Data-hora de pedido, a data-hora da disponibilidade da autoridade portuária, a data-hora da marcação e conseguem ver todos os meios atribuídos até o momento sobre a parte da pilotagem, sobre a parte dos reboques e sobre a parte da amarração. Portanto, num único documento conseguem consultar toda a informação. Okay? E uma vez que a manobra já está marcada e vamos assumir que ela já foi realizada, vamos realizar o registro. Portanto, os registros são feitos sempre depois do serviço ser realizado, do serviço de reboques e de amarração. E como é que vocês fazem esse serviço? Acedem à manobra, vão aqui novamente ao menu e vai aparecer aqui a opção criar registro, neste caso de amarração. Portanto, vão clicar e a lógica é a mesma. É aberta uma sidebar lateral, ok, com a informação do documento do registro. Aqui continuam a ver tudo aquilo que foi marcado até o momento e aqui preenchem a informação. Tem aqui a informação do primeiro cabo. Okay? Vamos por aqui uma data-hora aleatória. Tem a informação do local de início, do local de destino. Tem aqui a quantidade da equipa de pessoas da amarração, portanto, com base naquilo que foi dado na resposta. Tem inclusive a data-hora de início do serviço e vocês vão completar com a data-hora de fim. Ou então, até podem mudar a data-hora de início se o serviço até começou numa hora diferente daquela que tinham definido anteriormente. Podem adicionar mais equipas, ok? No caso da final, neste serviço de amarração, depois na altura verificou-se que era necessário mais pessoas e foi necessário mais uma equipa. Podem adicionar aqui outra equipa, preenchendo uma vez mais a quantidade de pessoas, a data-hora de início e a data-hora de fim. E podem também, no caso de haver, utilização de lanchas de amarração. Portanto, podem adicionar aqui informação da amarração, pôr aqui indicação da lancha, e indicar aqui o início, o fim, o local de início e o local de fim da lancha da amarração. Estando tudo preenchido, basta clicar aqui no ícone gravar e automaticamente o que é que vai acontecer? Sobre o pedido de manobra base que foi feito, que já tem marcação, e sobre o card da resposta da amarração, estão a ver, apareceu aqui um ícone novo. Significa que, além da resposta que foi dada com OK, já existe um registro criado. Inclusive, eu vou voltar aqui atrás. Aqui, se calhar, percebe-se melhor. Aqui, ao nível do resumo de escala, depois da manobra estar marcada,
as respostas desaparecem e passa a vigorar um ícone que é referente ao registro. Portanto, a manobra já foi marcada, portanto, o processo das respostas, de certo modo, já terminou. Agora, o que é importante é haver indicação dos registros. Aqui está. A amarração já criou o registro. Contudo, o registro, quando é criado, fica com uma simbologia cor de laranja. Significa que, depois de estar feito, a empresa de amarração e de reboques, que vamos ver a seguir que é exatamente igual, devem aceder novamente ao menu, editar registro e, se tiver tudo, concluir. Este concluir significa que, da vossa parte, o documento está finalizado, ok? Portanto, o vosso registro de amarração para esta manobra está concluído. E aqui está. Portanto, fica a indicação da resposta, de aceite e do registro. Já agora, quando vocês clicam em cima destes ícones, conseguem consultar o documento em modo de consulta. Portanto, tanto vocês nos vossos documentos, como conseguem também verificar das outras entidades, ok? Se quiserem ver um registro dos reboques, às vezes para perceberem alguma coisa que tenha acontecido na altura e que faça sentido também para vocês para registarem, podem clicar em cima do ícone, dos ícones que vão aparecendo aqui, e a aplicação vai-vos abrir o documento em modo de consulta. Neste caso, do registro de amarração, ok? E aqui está. O documento está concluído e a simbologia muda para uma cor azul. Portanto, está finalizado. Vou agora... Sim. Ali, relativamente à questão do pedido de disponibilidade, quem faz esse pedido é o agente de navegação, certo? Faz um pedido de disponibilidade para aquela hora. Não, o agente faz um pedido. Atenção, o agente, quando cria, ele indica a data e hora para o qual pede, ok? Pretende a manobra. A disponibilidade é atribuída pela autoridade portuária. Nós, quando damos resposta, é aqui nesta fase do pedido. Ou seja, quando há o pedido, eu tenho que, ou seja, a amarração e o reboque têm que responder. Exatamente. Depois, na parte da marcação, o Departamento de Pilotagem, a Autoridade Portuária, vai então marcar a manobra para a hora efetiva. Exatamente. Se ela não corresponder à hora do pedido, nós temos, isso despoleta novamente uma nova resposta para os serviços incluídos ou não? Não propriamente, porque o facto de ter sido marcada para outra data-hora que não aquela que estava anteriormente definida, pode simplesmente enviar só um alerta, a dar uma indicação que a marcação de manobra foi marcada para uma data-hora diferente, mas vocês devem aceder à marcação de manobra e ver efetivamente o que é que foi marcado. E em condições. É essa mesma, que nós quando respondemos a um pedido de manobra para as 8 da manhã, consideramos que a manobra é para as 8. Se efetivamente a manobra depois é marcada para as 9, porque acontece, não é? Efetivamente o navio só chega às 9 ou às 10, ou só há disponibilidade de piloto, ou só há disponibilidade de meios a partir das 9 da manhã, se nós temos que fazer uma nova resposta, porque o que eu respondi para as 8, depois com uma marcação para as 9 já não vai ser o real, não é? É assim, a resposta que vocês deram para as 8, se vocês virem que a marcação de manobra foi feita para as 9 e não há qualquer impedimento da vossa parte, não precisam dar resposta. Agora, podem alterar. Se vocês viram que a marcação de manobra foi feita até para as 9 e se tiverem alguma coisa que eventualmente não puderem, podem editar a vossa resposta e alterar. E isso depois há de se tratar sempre aqui por telefone, até porque é importante que as coisas fiquem definidas depois também. E, aliás, como funcionou até hoje e sempre funcionou, sim. Digamos, para o Departamento de Pilotagem, as coisas coordenam-se. A minha questão é para não haver aquela sensação de, ok, o pedido foi feito para as 8 da manhã porque é o ETA do navio, mas ele só pode atracar a partir das 10. Eu faço um ok porque sou obrigado a fazer essa resposta no ato da marcação e sim senhor, para as 8 eu tenho reboques e depois para as 10 não tenho porque tenho outros serviços, não é? É como o Diogo diz, se não houver problema nenhum, eu abro e dito e falo com o agente e confirma se a hora fica aquela. A questão é para não haver aqui aquela sensação de que está marcada, então se a resposta está dada, vocês têm que garantir quando houve uma marcação, houve um pedido para as 8 e a marcação foi para as 9h30. Nós garantimos os meios para a hora do pedido. Certo. É que os passos que estão aqui, a meu ver, o nosso ok, o ok dos meios, das embarcações e das lanchas, que era o que acontecia com a reposição da JUP, eu só dava o ok da disponibilidade quando havia a marcação efetiva do serviço. Neste caso aqui é ao contrário, a marcação efetiva é o último passo, vamos assim dizer, que é feita pela pilotagem, mas vocês, reboques e empresas de amarração,
têm que dar o vosso ok antes da marcação de manobra, obrigatoriamente. Na JUP, quem trabalhou com a JUP, o que acontecia era que nós fazíamos uma resposta ao pedido de manobra para as 8 da manhã, por exemplo, e depois, a partir do momento em que havia a marcação efetiva, havia uma requisição de manobra, e a essa hora, então, nós respondíamos novamente a dar o ok, que sim senhor, houve um pedido para as 8, mas a manobra realizar-se-á às 10 e nós estamos ok com isso. O que eu estou a perceber com isto é que isso não vai acontecer. Acaba por ser semelhante, porque repara, o pedido de manobra é feito por parte do agente. Aí a autoridade irá atribuir a disponibilidade, ok? A parte da coordenação. E depois vocês podem responder da parte de reboques e de amarração com base naquela disponibilidade que foi atribuída, que já pode ser diferente da do pedido do agente, ok? Exato. E depois, futuramente, a pilotagem vai atribuir o piloto e vai marcar a manobra, isto tudo nas 2 horas antes. Se a data-hora da marcação até for diferente, eu acho que vocês normalmente acabam por conversar entre vocês e estipular as horas e acho que toda a gente acaba por saber quando é que a manobra vai ser feita. Mas no caso de ser marcada por uma data posterior, nada impede que vocês, a empresa de reboques ou de amarração, acedam à vossa resposta e até deixem uma indicação que não podem realizar naquela data-hora. Podem não fazer. A questão aqui, Diogo, é que isso, e não me leva a mal quando eu digo isto, Sim. Na teoria, é claro, não é? Nós estamos aqui a criar alguns cenários quando as coisas correm todas bem, não é? Sim, exatamente. A questão é que isto também é uma plataforma e é uma questão para termos as coisas salvaguardadas, não é? Se eu digo que estou ok para as 8 da manhã e depois a manobra é às 9h30, há aqui, nós claro que vamos sempre falar com alguém, vamos sempre ligar para alguém, temos que falar em termos de pilotagem já teve que ser cancelada. Diga. Em termos de pilotagem, se ela foi feita a nomeação das 6 para as 8 e ela altera para as 9h30 da manhã, tem que ser feito um pedido novo. A outra passa a cancelada. Pronto, isso já são os procedimentos que estão implementados hoje em dia na JUP 2 e aqui continuam exatamente iguais em termos de JUL. Atenção, a JUL, o facto de ser uma plataforma diferente, que tem aqui um conceito novo de documentos, não vai alterar o funcionamento das manobras no Porto de Lisboa. Vai-se manter tudo como está hoje, ok? Aqui a diferença é que vocês agora, empresas de reboque e de amarração, também têm que dar o vosso parecer. Obrigatoriamente. Mas todo o processo de marcação de manobras é exatamente igual. Okay. Não, mas é o que eu estou a dizer. Das experiências das plataformas anteriores, a situação era, dava o ok quando recebia a notificação da hora final. Ok. A hora final será a marcação de manobra. Neste caso, se houver alterações, somos novamente notificados relativas às alterações. Certo? Sim, exatamente. Só se passar das 2 horas, sempre que o primeiro pedido tiver que ser cancelado. Caso contrário, tu até podes ser notificado, mas não tens que dar resposta nenhuma. Sim, ok. A aplicação vai-vos notificar, depois cabe a vocês, se a manobra tiver que ser cancelada para ser criada uma nova, ok, o processo volta ao início. E volta tudo ao início. Exatamente. Portanto, nessa parte não há alterações, o funcionamento é exatamente igual. Pronto, eu vou entrar agora aqui então com a empresa de... Diga. É ir ajustando. Ok. Sim, exatamente. Numa fase inicial é isso, mas é como eu digo, não vai haver alterações no funcionamento das manobras. Ora, boa tarde. Pedro Xavier da PTL. Gostaria de pôr 2 questões. No caso de uma manobra em que não seja solicitado o reboque para a atracação e no decurso da manobra seja solicitado o reboque, qual é a figura onde revemos na JUL esse pedido? E a segunda questão é, nós estamos licenciados com rebocadores e lanchas, não com uma amarração. O campo da aceitação das lanchas ou dos comentários relativamente às lanchas utilizadas em amarração está com o operador de amarração. Queria saber, no caso concreto da PTL, como é que espelhamos esses pedidos e como é que espelhamos essas respostas na JUL. Obrigado. Eu se calhar eu fazia o seguinte, deixávamos as questões para o final, eu dava só agora aqui a formação, explicar aqui o conceito e no final se calhar esclarecíamos todas as questões, se calhar era mais fácil, está bem? Se não se importam. Eu no final já esclarecemos essa dúvida que colocou. Só queria finalizar agora, que também já estamos próximos do fim, portanto, dar aqui a parte da resposta, fazer o registro com a parte da empresa de amarração e já no final já esclarecemos então essas dúvidas. Eu vou só entrar aqui então na escala e fazer aqui o registro com a parte da empresa de reboques. Portanto, é semelhante aqui à parte de amarração.
Ok? Portanto, aqui a empresa de reboques, ao aceder à escala, já consegue ver que, ok, a parte da amarração já fez o seu registro, a parte de reboques ainda não. Ok? Vamos fazer. Acedemos à manobra, conseguimos consultar uma vez mais tudo o que está criado até o momento. E para realizar o registro de reboques, a lógica, a sequência é a mesma. Aceder ao menu, criar registro de reboques. Automaticamente vou agora começar a selecionar o rebocador, ok? Tenho aqui o rebocador, tenho a informação do tipo de utilização, se é a tensão, se é a dispensa, se é a utilização. Tenho o período, portanto a data, hora de início e a data, hora de fim em que o reboque foi usado, ok? Eu vou preencher aqui uma data, hora. O número de cabos, se é que foi utilizado, por defeito vem preenchido com 0, vou preencher, por exemplo, 2 cabos. Tenho a informação do local de início, local de fim, ok? E tenho aqui o segundo rebocador, portanto, eu na resposta indiquei que eram 2 reboques do mesmo tipo. Pronto, e aqui posso preencher a informação, posso inclusive até adicionar mais o reboque, ou até adicionar a parte de atrasos e paragens, no caso de ter havido um atraso ou alguma paragem, é aqui, por aqui que faço este registro dos reboques. Neste caso aqui, eu vou dizer que afinal só foi usado um reboque. Está aqui, rebocador 1, deste tipo. Este é o rebocador, o tipo de execução é a utilização, tenho aqui o período em que o reboque foi utilizado, ok? E o número de cabos e aqui os terminais de início e de fim, ou os locais de início e de fim relacionados com esta manobra. Estando o processo realizado, portanto a lógica é o mesmo, gravar, o registro é criado mas fica em elaboração, portanto não está finalizado. Portanto, vocês tendo o registro já devidamente concluído, ok, isto é um aviso. Tendo o registro devidamente concluído, o que é que vocês fazem? Editam novamente o registro, portanto vão aqui ao menu, editar registro de reboques e, só preencher aqui o rebocador, e fazem concluir. Portanto, este concluir, uma vez mais, e como a parte da amarração, o registro fica, de certo modo, trancado. Portanto, se voltarmos aqui atrás, aqui está. O registro de reboques também já está realizado e está concluído. Portanto, como vocês estão a ver, em termos de manobras, os procedimentos que vocês têm que fazer acabam por ser simples. É uma resposta antes da marcação de manobra, podem editar depois também da marcação de manobra e no final fazerem o registro da execução do serviço. Isto por manobra, portanto isto é sobre uma manobra, neste caso é uma manobra de entrar. Se for uma manobra de sair, uma manobra de mudança, uma manobra de correr ao longo do cais, o processo é exatamente igual, portanto não há diferenças. Portanto, este é aqui o funcionamento das manobras que está estipulado hoje na JUL e que é igual para todos os portos que vão trabalhar na JUL, que já estão em produção e aqueles que vão entrar. O que é que difere muitas vezes? É algumas regras que estão estipuladas, que estão orientadas também ao funcionamento do porto. Pronto, vou agora só falar daqui de uma parte que tem a ver, está relacionada com as avanças, okay? Que é um pedido que hoje em dia é feito via e-mail para a autoridade portuária, que a partir de agora vão começar a fazê-lo diretamente na JUL. Okay? Portanto, em vez de enviarem um e-mail a fazer esse pedido, fazem o pedido diretamente na JUL. Okay? E no final abrimos então aqui um espaço para as questões, para perguntas, dúvidas e esclarecermos aqui algumas questões. Pronto, eu vou sair aqui da aplicação, vou voltar a entrar e vou simular aqui o pedido das avanças. Uma vez mais, aquele pedido que hoje é feito via e-mail, que vai passar a ser feito via JUL, a partir do momento que a JUL entrar em produção. Pronto, eu vou entrar aqui com o perfil de um utilizador. E explicar onde é que é feito o pedido de avanças e depois onde é que vocês também conseguem rastrear toda a resposta que foi dada já pela autoridade portuária, como é que conseguem consultar essa informação. Portanto, aqui no menu vão ter aqui uma opção que é outros serviços, ok? Portanto, já agora este menu vai-vos dar acesso ou não a dados mestres, por exemplo, consultar a informação de uma ficha de navio, se tiverem acesso ao dado mestre, acesso ao ecrã de gestão de escalas, portanto, um ecrã onde vocês conseguem fazer a pesquisa por uma escala, por um período de datas, por um navio, conseguem fazer essa consulta aqui através deste ecrã e temos aqui informação dos outros serviços. Estes outros serviços vai-vos então dar possibilidade de solicitarem, fazerem os pedidos de avanças. Portanto, vocês acedem ao documento,
selecionam o Porto de Lisboa, ok? Portanto, neste caso só está configurado para o Porto de Lisboa. E o que é que a aplicação vos dá? Primeiro, vai-vos dar aqui indicação dos pedidos recebidos. Esta área aqui não está, de certo modo, orientada para vocês, está mais orientada aqui para a administração portuária. Vocês vão trabalhar aqui na parte dos requisitados, ok? E sobre os requisitados, tem aqui 3 tipos, o funcionamento é igual, mas contudo aqui vamos apenas ver aqui concessão de avanças, ok? Portanto, vocês vão clicar aqui e o que é que vos vai ser listado? Primeiro, todos os pedidos de avanças feitos até ao momento que estão a aguardar resposta, que já foram respondidos ou que estão em elaboração, mas que de alguma forma ainda não estão concluídos. Portanto, ainda não foram, por exemplo, faturados. Ok? Essa lista é aqui. É a lista de avanças já ativa. Está aqui. Aqui no fundo temos a lista de concessões de avanças finalizada. Portanto, é a lista de todas as avanças de pedidos que vocês fizeram, que foram respondidos como recusados por parte da autoridade portuária e que até foram anulados. Portanto, essa informação fica aqui na lista de concessões de avança finalizada. Para realizarem o pedido, como é que podem fazer? Clicam aqui neste menu, adicionar pedido, ok? E é aqui que vocês vão fazer o pedido. Portanto, aquele e-mail que enviavam com os certificados em anexo, vão passar a fazê-lo na JUL com base neste procedimento. Portanto, vão clicar aqui na parte do pedido de avança e o que é que vão ter que indicar obrigatoriamente? Quem é o prestador de serviço, ok? Neste caso aqui, APL. O local já vem automaticamente preenchido, assim como o cliente, portanto, que está ligado com o utilizador que está a criar. Navio, ok? Vamos procurar aqui o navio. Ok, vou selecionar aqui o esgalha, ok? Automaticamente é preenchido o LOA e o GT. E vou ter que indicar a matrícula. Portanto, eu vou colocar aqui uma matrícula aleatória. Eu não sei qual é a matrícula aqui da embarcação, mas vou colocar aqui uma matrícula. E tenho que indicar agora a data, a hora de início e fim do pedido. Portanto, eu vou pôr daqui do dia 21, à meia-noite, por exemplo, até o dia 21 de março, às 23h59. Pronto, isto é apenas um exemplo de explicar como é que é feita a criação do documento. Ok? Temos então aqui a parte do pedido. E o que é que temos que preencher agora? Anexar obrigatoriamente o certificado de registro e o certificado de navegabilidade. Portanto, a aplicação já preenche aqui o tipo do certificado que está à espera que vocês preencham. Vocês só precisam de clicar em cima de cada um, clicar aqui no mais e da vossa máquina selecionar o documento. Portanto, eu vou selecionar aqui um documento de exemplo, fechar, ok, fica aqui o anexo e para outro documento, para outro tipo de certificado é exatamente igual. Selecionar, gravar, ok, aqui está. Fecham a sidebar. Tenho uma vez mais uma secção de observações onde vocês podem detalhar ou uma secção de anexos se quiserem anexar mais algum documento. Estando tudo devidamente preenchido, acedem ao menu e clicam em gravar. Portanto, tenho neste momento um pedido de avanças criado, ok? Está ativo, mas ainda está em elaboração. Portanto, se voltarmos atrás, vamos aqui ao menu e fazemos fechar. Aqui está, o pedido de avanças está criado para esta embarcação, para este período, mas está aqui com o símbolo cinzento, significa que ainda está em elaboração. O que é que vocês precisam de fazer? Sobre o documento, assim que estiver finalizado, devem clicar aqui nesta opção, no menu, e em submeter. Este submeter é passar o documento para a autoridade portuária para eles responderem, ok? Portanto, eu vou submeter. Ok, o documento fica submetido com sucesso. Portanto, se voltarmos atrás, o documento mudou a simbologia, está com a simbologia azul, significa que está a aguardar a resposta da autoridade portuária. A autoridade portuária, portanto, vai conseguir aceder ao documento. Portanto, eu vou simular aqui a parte dos outros serviços. Vou dar só a resposta só para vocês verificarem como é que vai aparecer do vosso lado. Portanto, temos aqui os requisitados. Aqui está. Enquanto a autoridade portuária veja o pedido que foi feito, portanto, consigo consultar tudo o que vocês pediram, com inclusive os documentos anexos. Pronto, e vou agora então criar aqui a resposta de avanças. Ok, e eu vou, por exemplo, colocar aqui até aceito como restrições e vou até deixar uma observação. Pronto, aqui uma observação aleatória, gravar. Portanto, vocês vão depois ser notificados e ao acederem aqui novamente
ao pedido de avanças que vocês requisitaram à APL, aqui está. O vosso pedido que está aqui para esta embarcação, para este período, está com o símbolo amarelo. Significa que foi aceito com restrições, ok? Portanto, se eu vier aqui, aqui está. Tenho aqui a resposta. Se quiserem consultar a resposta da autoridade portuária, basta clicar em cima do ícone da resposta e é aberta aqui numa sidebar lateral a resposta da autoridade portuária. Conseguem ver por quem foi feito. Às vezes, se quiserem contactar a pessoa diretamente para esclarecer alguma coisa, tem aqui o e-mail da pessoa em causa e tem aqui o estado que foi aceito com restrições e a observação que foi dada, ok? Se tivesse colocado aqui algum anexo, a autoridade portuária, por aqui também conseguiam consultar o documento. Portanto, este pedido de concessões de avanças é para acabar com esta troca de e-mails que vocês fazem, portanto, fazem o pedido diretamente à autoridade portuária via e-mail, portanto, passam a fazer via JUL e depois o processo é feito via JUL, todo diretamente, seja o vosso pedido, seja a resposta da autoridade portuária e no final a faturação. Ok? Pronto, de uma forma geral, verificamos todos os processos que estão orientados aqui à parte das empresas de reboques e de amarração. E eu, se calhar, agora abria aqui um período e também para esclarecermos as dúvidas que vocês vão ter sobre o que acabamos de verificar. Pronto, eu ia pedir novamente àquele senhor que estava a falar há pouco, por causa, acho que era da parte da amarração, se me poderia colocar novamente a questão, se faz favor. Agora, Diogo, peço só desculpa aqui interromper. Sim. Relativamente às situações em que nós temos que são diretamente os terminais que procedem à amarração. Certo. Tu exemplificaste isso, não? Alguma forma aí de... Sim. Eu já estive a falar com a Ana sobre essa situação. No caso dos terminais em que tem a amarração própria, certo? A lógica é exatamente igual como se fosse uma empresa. Portanto, o agente, quando criar o pedido de manobra, vai indicar na parte da amarração o terminal. A partir desse momento, passam os utilizadores do terminal que estão configurados como responsáveis da amarração, acedem ao pedido de manobra, respondem e no final fazem o registro. É exatamente igual. Ok, portanto, face à brevidade da entrada em produção, temos que identificar já então, junto dos terminais, certo, e dessas pessoas, exatamente as pessoas que têm que ser configuradas para as notificações, etc. Exatamente. Das notificações, falaste dos tipos todos, portanto, do e-mail, do SMS e via JUL. E da JUL, exatamente. Sim. Para além das notificações, têm que ter login na aplicação, portanto, se não tiverem, têm que me pedir para criar. Exatamente. Esses utilizadores, portanto, nós temos já aqui da parte das empresas de amarração, já nos indicaram todos os utilizadores que criam. Se houverem mais alguns, por favor, indicarem. Da parte dos terminais, não sabemos ainda quem é que queremos, se há novos utilizadores ou não, portanto, precisamos dessa informação também. E da parte dos reboques, portanto, também julgo que já nos indicaram, também já temos os utilizadores todos. No entanto, se houverem, sempre que existam mais utilizadores, fazemos um e-mail para o suporte julgo e nós criamos e, portanto, o processo é o mesmo. Ok, pronto, era só aqui uma observação. Ok. Pronto, e eu agora deixava aqui então um espacinho aberto para essas dúvidas que vocês vão ter e que um senhor há bocadinho tinha colocado aqui umas dúvidas, não sei se pode voltar a repetir, por favor. Posso, sim, senhor, boa tarde novamente? Sim. As minhas dúvidas são as seguintes. Qual é que é o procedimento, o que é que vai ficar espelhado a nível de JUL, quando um meio é solicitado após o início da manobra? Quero com isto dizer, a manobra inicia, não está previsto utilizar meios auxiliares de manobra, rebocadores, e no decurso da manobra é solicitado telefonicamente pelo agente do rebocador. Qual é que é o procedimento? Ok, muito bem. Pronto, nessas situações, o que a JUL permite muitas vezes essas situações são identificadas, por exemplo, o piloto está a bordo do navio, verifica-se devido a condições meteorológicas ou outros fatores, olha, afinal não era necessário reboque, mas agora vai ser necessário reboque. Inicialmente, o agente, quando pede a manobra, ele indica lá que há dispensa do serviço de reboque. Significa que não irá ser chamada, naquele momento, nenhuma empresa de reboque para prestar o serviço. Tem lá uma indicação mesmo, dispensa de reboque. Contudo, se for, quando a manobra está a iniciar, se verificar que é obrigatório ou vai ser necessário um serviço de reboque, a autoridade portuária pode, sobre a marcação de manobra, tirar a dispensa do reboque e indicar a empresa de amarração ou a empresa de reboque. Significa que, a partir daquele momento, aquela empresa de reboque vai ser chamada à escala para depois realizar o registro do serviço.
Ok? Portanto, inicialmente, numa fase inicial, por parte do agente, não foi indicado, portanto, o agente não tinha indicado porque não era necessário, mas depois verificou-se, devido a determinadas condições, que era necessário, então, um reboque para auxiliar a manobra. Então, a autoridade portuária vai, na marcação de manobra, tirar a dispensa do reboque, indicar a empresa de reboque e vocês depois têm acesso à escala para realizarem o registro. Aí já não vão fazer a resposta, porque a manobra já iniciou, portanto, vocês já só vão executar a manobra e no final fazem o vosso registro. Ou seja, já não temos que dar resposta, apenas fazemos o registro à posteriori da manobra. Certo, certo. Sim, senhor. Uma outra questão era relativamente ao registro das lanchas e à aceitação, uma vez que nós não estamos licenciados como amarração, estamos como empresas de reboque onde constam na nossa frota as lanchas de amarração. Gostaria de saber qual é que é o registro que vai ser feito e qual é o campo onde damos a resposta a esse pedido de lanchas. Ok. É assim, na parte das lanchas de amarração, há duas respostas em termos de manobras, de reboques e de amarração. E as lanchas de amarração estão só ligadas à resposta do serviço de amarração. A minha questão é, nessas situações que vocês prestam o serviço de lancha de amarração, mas a amarração vai ser feita por outra entidade, é isso? É isso, nós não estamos licenciados como amarração. O que acontece na atual JUP é que há um campo de amarração, há um campo de lanchas e há um campo de rebocadores. E pelo que me parece a JUL, só contempla duas entidades, a de amarração e a de reboque. Certo. E, curiosamente, as lanchas aparecem associadas à amarração e não aos reboques. Certo, aquelas são as lanchas de amarração. Deixe-me só trocar aqui o perfil de visualização para a parte dos reboques. Diogo, se me permite, só uma pequena questão ainda relativamente à questão anterior da necessidade do rebocador a meio da manobra ou depois de estar tudo tratado. Quando diz a autoridade portuária que faz a alteração ou livrar, é a autoridade portuária que está a falar, aqui no caso de Lisboa, da coordenação, da pilotagem? Não, pilotagem. É quem faz a marcação de manobra. É pilotagem, ok, muito certo, obrigado. É pilotagem. Sim, eu quando falo autoridade portuária, neste caso aqui, com a autoridade, no vosso caso, quem intervém é o grupo da coordenação e o grupo da pilotagem. Neste caso concreto, quem tem possibilidade para retirar ou ativar a parte dos reboques é a pilotagem, como é responsável por gravar a marcação de manobra. Muito bem, ok, muito obrigado, esclarecido. Portanto, eu vou só entrar aqui na escala 151 novamente para verificar aqui a parte do registro de reboques. Portanto, eu vou desbloquear aqui o registro, só, já agora para ver que opções é que me dá possibilidade aqui. Portanto, eu tenho a informação do rebocador, ok? E tenho aqui apenas a indicação dos reboques. Portanto, não está aqui estipulado a parte das lanchas de amarração. E você diz-me que, então, em termos de JUP 2, há a possibilidade dos reboques e das lanchas, é isso? É, são três campos, são três campos separados. Okay. Reboques, lanchas e amarração. Ok, eu vou ter que verificar essa situação para perceber o que é que ficou definido em termos de jogo para essa situação. Isto para aqui da parte dos reboques. Eu chamo a atenção que as lanchas são auxiliares. As únicas duas atividades que estão licenciadas no Porto é os reboques e a amarração. Portanto, as lanchas são auxiliares ao serviço de uma das duas atividades. As empresas que devem pôr a informação é a empresa de reboque ou a empresa de amarração. Não há uma terceira entidade licenciada pelo Porto, ok? Sim, sim. Formalmente certo, é assim. Sim. Ok. O que está a acontecer atualmente é que só na resposta da amarração é que há a possibilidade de colocar lanchas de amarração. Do que eu entendo é que normalmente os reboques, aqui no caso Porto Lisboa, que detêm o serviço e que vão, de certo modo, fornecer a lancha de amarração, não têm depois possibilidade de o registar. Nem de responder ao pedido, porque está contemplado na amarração. Certo, mas aí nessa situação vocês respondem... Pois, eu vou ter que verificar essa situação. Mas pelo que percebi anteriormente, as lanchas eram um serviço facultativo, não era um campo, não era obrigatório. Exatamente, é facultativo. Já agora só outra questão, Diogo, não sei sim. se falou nisso ou não, eu pelo menos não me apercebi. Quando há a efetivação de um serviço ou de manobra de amarração,
pareceu-me ver um campo na parte final Sim. de observações. Não sei se já Certo. terá falado nesse Sim. campo. Sim. E a que é que se destina esse campo de observações? Se pudesse esclarecer melhor, obrigado. Ok. Em termos de JUL, todos os documentos têm sempre uma secção para anexar e uma secção de observações. Esta secção de observações, uma vez mais, é facultativa e é para vocês detalharem aquilo que pretenderem, ok? Pode ser uma nota sobre, no caso da resposta, seja de reboques ou da amarração, alguma indicação que queiram dar, seja depois de registarem, se quiserem deixar alguma indicação. Portanto, é um campo de texto livre que vocês podem deixar alguma indicação sobre aquele serviço que foi feito, ok? Portanto, não está orientado para vocês explicarem algo. É aquilo que vocês quiserem detalhar, se é que querem detalhar alguma coisa, podem-no fazer. Não tem, esse campo tem uma função que é uma observação geral, não tem uma função, de certo modo, associada a cada documento. É sobre aquele documento, por exemplo, no registro de reboques, se eu aqui quiser indicar alguma coisa relacionada com o serviço, do que é que correu bem, o que é que correu menos bem, alguma coisa que faça sentido ficar registado aqui sobre o serviço, podem não fazer, não há qualquer problema. Uma vez mais, tem um campo de preenchimento facultativo. Podemos fazer para mencionar as lanchas de amarração, um exemplo, se assim for o caso. Ok, eu posso explicar aqui já agora. Eu vou trocar aqui o perfil de visualização para a parte de amarração. Entretanto, surgiu-me aqui outra questão, se for oportuno agora. Na parte do registro do serviço de reboques, está aí um campo que é o número de cabos utilizados. Esse campo é compulsivo, preenchimento? É um campo obrigatório, por defeito vem preenchido com 0. Portanto, só preenchem se houver necessidade de o preencher. Mas é obrigatório, se quiserem preencher, o 0 a aplicação aceita, mas no caso de não querer ser 0, vão ter que pôr um valor superior a 0. Ok, não faz grande sentido o registro, mas fica o registro, que é compulsivo. Ok. Obrigado. Portanto, eu vou entrar aqui então novamente na escala 151 e vou aceder aqui à parte da manobra do registro de amarração. Ok, vou ter que desbloquear aqui. Portanto, sobre o registro de amarração, portanto, vocês têm, que informação é que têm que preencher? Tem informação do primeiro cabo, tem o local de início e de fim, que normalmente vem preenchido automaticamente, e depois tem aqui, por equipa, ok, temos a equipa 1, com base naquilo que foi definido na resposta, tem a quantidade de pessoas, tem a data, hora de início e a data, hora de fim, ok? Se quiser adicionar mais equipas, completando o resto da informação, adiciona equipas. No caso de querer preencher a informação das lanchas de amarração, adiciona aqui, clicar em adicionar lanchas de amarração, indica a lancha, ok, aqui no nome, indica a data, hora de início, a data, hora de fim e o local de início e o local de fim. Isto, lancha a lancha, portanto, se forem mais do que uma lancha, adiciona outra lancha e preenche a mesma informação. O nome da lancha, o período em que ela esteve naquele serviço, o local de início e o local de fim. Pronto, e no final basta gravar e depois concluir o registro de amarração. Ok, a minha dúvida é que nós não temos, não somos operadores de amarração. Ok. Pronto, mas vocês são operadores de reboques, certo? E queriam registrar. Pronto, isso é um dos pontos que eu vou verificar. Foi aquilo que falámos já há pouco. Eu vou validar o porquê de não estar incluído sobre a parte dos reboques, a parte do registro das lanchas de amarração. Mas já a partir do que irá estar, será semelhante a este. Eu volto a referir que só pode fazer amarração as empresas que estão licenciadas pelo Porto. Portanto, informação de amarração tem que ser posto ou pela PTL ou pela Port Tugs. Não pode haver uma terceira empresa a pôr informação de amarração, porque não pode fazê-la. Ok? O meio auxiliar da lancha tem que ser, digamos, transferido para a aplicação ou aquilo que for necessário da amarração, tem que ser uma empresa de amarração a pôr essa informação. Portanto, nós nos reboques temos a PTL e a Port Tugs. Nós na amarração temos a Pioneiro, a Sprime
Agora deu uma branca, temos a Marnave. Portanto, só uma destas 3 empresas é que pode pôr informação na amarração. Não pode haver uma 4ª empresa que não está licenciada. Okay. A questão das lanchas nós de facto queremos e queremos regulamentar de alguma forma, infelizmente não conseguimos. Mas atualmente esta é a realidade. Só essas 3 empresas de amarração é que podem pôr informação relativa à amarração, porque são as únicas que estão licenciadas. Portanto, a PTL não pode fazer amarração. A PTL, peço desculpa interromper, não está a pretender colocar amarração. Está a pretender apenas fazer o registro após manobra das lanchas que utilizam em manobra e está a pedir um esclarecimento em relação à aplicação, como é que o deve registrar. Era só apenas. Se o campo já existe na JUP, ponham como no campo da JUP. O campo foi transferido para a JUL, não? Pois é isso que o senhor está a falar. Supostamente no registro de reboques, não. No registro de reboques só há a possibilidade de registrar reboques, não há a possibilidade de registrar lanchas de amarração que foram usadas pelo serviço de reboques. Contudo, eu vou verificar essa situação. Se foi mesmo definida assim, ou se eventualmente está aqui em falta então essa informação. Ok. Sim, sim. Eu estou a ouvir muito baixinho, peço desculpa. É Bruno Teixeira, aqui da Amarnal. Sim, sim. Então, é o seguinte, aqui estava-me a dar a indicação aqui da parte da amarração, nós somos aqui da Amarnal, amarradores. Certo. Nós aqui temos que preencher algo nas lanchas ou acabei por não perceber? Porque assim, nós... Diga. A parte do registro de amarração, vocês devem preencher efetivamente o que é que foi usado, o número de pessoas que foi usado para o serviço de amarração e se houveram lanchas. Ok. Adicionam aqui. Nós temos que ter essa informação, correto? Exatamente. Vocês só preenchem se efetivamente no serviço de amarração daquela manobra foi usado serviço de lanchas de amarração. Caso contrário, não têm que preencher. Senhora, está bem, ok. Era só essa a dúvida. Obrigado. Ok, nada. Vocês no registro, seja ao nível de reboque, seja ao nível de amarração, devem preencher sempre com os meios que foram usados, nem mais nem menos, ok? A aplicação não vos obriga a preencher lanchas de amarração se só usaram pessoas para o serviço de amarração. Diogo, eu tenho aqui uma questãozinha relativamente aqui à amarração. Certo. No preenchimento agora dos tempos, que nós fazemos aqui na plataforma da JUL, isso, automaticamente nós preenchendo aqui os tempos da manobra na plataforma JUL, escusamos estar a mandar para a coordenação novamente essa informação que atualmente estamos a mandar. Isso, com esta nova plataforma, isenta-nos de estarmos a fazer 2 tipos de registro, um na JUL e outro para a coordenação. Sim, eu não sei como é que era feito esse registro para a coordenação, suspeito que seja via e-mail, correto? Exatamente, era via e-mail, basicamente mais ou menos, tinha ali umas pequenitas diferenças, mas poucas, era mais ou menos aqui, mais ou menos igual aqui à plataforma. Ok, eu acho que o pessoal da APL interno está aqui, pode responder, mas eu acho que o objetivo é fazerem o registro na JUL, fica registado na JUL, portanto, qualquer entidade, seja da APL, seja empresa de reboques ou de amarração, tem depois possibilidade de consultar, portanto, acho que não há essa necessidade de enviar via e-mail, mas aí a Ana Gomes e o Comandante Pimentel podem, ou alguém da coordenação pode responder sobre essa questão. Sim, confirma-se, não, fica registado, não há mais necessidade de produção de papel, nem de e-mails. Ok. Claro, a ideia da JUL é essa mesma, não é? Sim, exatamente. Boa tarde. É deixar de haver mails para cá e para lá. Boa tarde. Silva da Esprim, é só uma questão que existia na JUL e parece que deixou de haver aqui. A questão dos calados, deixou de ser importante o registro dos mesmos à chegada e à saída dos navios? É uma boa questão. Por acaso, já ainda hoje estivemos a falar dessa questão dos calados ao nível das manobras, que atualmente não há aqui a possibilidade de os registar. Não significa que futuramente não venha a ser possível, sobre os registros, tal e qual como faziam na JUP, fazer. Atualmente não está disponível e não está prevista essa funcionalidade, portanto, registar os calados. Mas isso acho que é um tema que irá ser discutido, julgo eu, portanto, com base nas questões que têm sido levantadas nas últimas sessões. Portanto, se calhar acredito que a questão dos calados venha a estar novamente incorporada aqui na JUL para depois ser feito esse registro. Ok, então se não se importarem, inicialmente podemos deixar registado nas observações, correto? Sim, podem. Uma vez que não tenham esse
campo atualmente para registar e eu acho que o devem continuar a dar essa informação e ficar registada na JUL, portanto podem-no fazer neste momento pelo campo de observações, sem qualquer problema. Ok, estou esclarecido, obrigado. Nada, obrigado.